Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar as nossas discussões sobre o romantismo. Quando a gente pensa na poesia, o Gonçalves Dias é quem, digamos, consolida a poesia romântica brasileira e faz isso sobretudo por meio lá da questão do indianismo. Quando a gente pensa na prosa, um nome ele é assim, digamos, fundamental para que a gente entenda não só essa primeira fase do romantismo, mas que a gente entenda também como que vai surgir lá, por exemplo, a figura do Machado de Assis, que é quem vai, segundo o Antônio Cândido, consolidar a nossa literatura, e essa figura é justamente o José de Alencar, que tem uma obra extensíssima, entre crônicas, entre peças de teatro, contos e principalmente 21 romances. Dentre esses romances a gente tem romances históricos, romances indianistas, romances urbanos, romances regionais e por aí vai. Por quê? Porque o Alencar ele se preocupa basicamente em falar do passado e falar do presente, em falar da cidade e falar do campo, falar do litoral e falar do sertão, naquilo então o que faz com que sua obra, segundo, por exemplo, o Alfredo Bozzi, componha aquilo que se conhece como uma Suma Romanesca do Brasil. Ou seja, dentro da obra literária do Alencar, a gente encontra uma descrição de todas as nuances da sociedade brasileira do século XIX. Mas daí tem alguns pontos que eu acho que são interessantes que a gente possa comentar um pouquinho aqui. Por quê? Porque ao longo desse nosso projeto nós vamos ler então 3 romances indianistas do Alencar, que são eles então o Birajara, Iracema e o Guarani, e 3 romances urbanos, são eles então o Diva, o Lucila e o Senhora. Só que é interessante, quando eu poderia também colocar romances, enfim, regionalistas do Alencar, por exemplo, sei lá, o gaúcho, o sertanejo e algum outro, mas eu resolvi optar por outros autores que eu acho que são mais interessantes para que a gente possa refletir um pouco sobre essas questões. Mas uma coisa interessante no Alencar é que ele basicamente, ele basicamente vai priorizar o longínquo, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista histórico. Então o que ele vai fazer é se afastar do tempo presente, que é um tempo marcado pelo progresso, pela valorização do dinheiro, etc. Né? E a gente fica percebendo isso, sobretudo por conta dos retratos que ele faz nos seus romances urbanos, em que prevalece a sujeição dos personagens uma sujeição quase que incondicional ao dinheiro. Então a gente vai tentar observar essas questões quando a gente for ver lá esses 3 romances urbanos do Alencar. E é justamente por isso que ele sempre volta de maneira recorrente às temáticas do índio e do sertanejo, numa espécie de fuga para tentar. E essa fuga é uma fuga que parte em direção às selvas, quando a gente pensa no romance indianista, e aos pampas, quando a gente pensa lá no romance onde prevalece a figura do sertanejo. Então o que você tem num primeiro plano, você tem esses personagens nativistas próprios desse universo indianista, que vão, de certo modo, se desdobrar no segundo plano nos heróis regionalistas, por exemplo, do gaúcho e do sertanejo. Pois bem, então o que fica explícito dentro da obra do Alencar é que ele cria esse universo indianista justamente para reafirmar um passado mítico e um passado heróico para o Brasil, ao mesmo tempo em que ele recorre às descrições desse universo sertanejo de modo a preservar esse espaço, que é o espaço do sertão, que estava sendo aos poucos, digamos, tomado pelo progresso. Aí você tem, por exemplo, sei lá,
no sertanejo. Na primeira página do sertanejo tem aquela coisa, como é que é? De dia em dia, aquelas remotas regiões vão perdendo a primitiva rudeza que tamanho encanto lhes infundia e etc. Ou você tem, por exemplo, lá no tronco do IP também, logo no primeiro capítulo, onde vai: assomava ao longe, emergindo do azul do céu, o dorso da serra do mar, que ainda o cavalo, como é que é? Que ainda o cavalo a vapor não escalavrara com a sua férrea úngula e etc. Então você percebe que há no Alencar, e isso, eu só citei esses dois romances, principalmente porque eles são alguns dos que eu decorei algumas partes, mas o interessante nesses dois trechos que eu citei para vocês, tanto do tronco do IP quanto lá do sertanejo, é que você tem essa ideia de que ele está descrevendo o sertão, no caso lá do sertanejo, justamente porque essas remotas regiões, como ele chama, elas estão perdendo a sua primitiva rudeza que tanto encanto lhes infundia. Ou seja, se há essa corrupção desse Brasil sertanejo, a função dele enquanto escritor é justamente a de ir ali e retratar aquele espaço antes que ele se perca e se torne mais uma sombra da metrópole, digamos assim. E o mesmo acontece quando ele fala lá, né, que o dorso da Serra do Mar ainda não havia sido penetrado pelo cavalo a vapor que escarvara com a sua ferra úngula, não sei o quê. Então você perceba que existe no Alencar, quando a gente pensa nesse retrato do universo sertanejo, existe essa ideia de que ele está tentando reafirmar a ideia de um Brasil puro e de um Brasil sem a interferência da metrópole. Tanto que quando a gente for pensar, por exemplo, nos romances urbanos, eles sempre são marcados por intriga, por ciúme, por uma busca desenfreada pelo poder, pelo dinheiro, etc. Haja vista, por exemplo, o casamento por interesse lá da senhora, né, que é um dos romances urbanos do Alencar. Então, quando a gente pensa na figura do Alencar, a gente sempre tem que pensar dentro do nosso campo literário do século XIX, não é? A gente sempre tem que pensar nele enquanto essa figura que cria essas mitologias, quando a gente pensa lá, por exemplo, no Guarani ou no Iracema, para tentar recorrer a esse passado mítico do Brasil. E é justamente nesse sentido que é possível observar a existência daquilo que o Antônio Cândido chamou basicamente de três Alencares. Então você tem, por um lado, um Alencar que é o Alencar heróico, com personagens como, por exemplo, o Peri, lá do Guarani, o Birajara, que dá título lá ao romance. Você tem, por exemplo, o Estácio Correia, das Minas de Prata. Você tem o Manuel Canho, do Gaúcho. Você tem o Arnaldo Loredo, do sertanejo. Então você perceba que utilizando-se desses personagens e de vários outros que eu não citei aqui, o que o Alencar faz é criar uma profundidade histórica e heróica para um país mestiço e cuja história temporal era extremamente curta, porque afinal de contas nós estamos falando do século XIX e o Brasil havia sido descoberto no século XVI. Então você perceba que e isso fora todo o processo de colonização e etc. Então você perceba que há nessa primeira fase do Alencar, digamos assim, que não é uma fase temporal, mas sim é um tipo de romance do Alencar. O que você percebe é a criação desse universo heróico e desse passado histórico e mítico para o povo brasileiro, para que houvesse então essa ideia de um povo grandioso. Então essa é o primeiro desses três Alencares. O segundo, a gente sempre pensa nesse Alencar, que é o Alencar que mais agradava as mocinhas, porque é um Alencar trágico, dramático, gracioso, que criava essas donzelas
essas donzelas puras e esses rapazes extremamente bondosos e cujo amor não pode se concretizar ou tem a sua concretização extremamente dificultada, seja, por exemplo, pela tuberculose, quando a gente pensa lá como é o nome do primeiro romance dele? Nos 5 Minutos, pela honra comercial, quando a gente pensa na Viuvinha, aí você tem, por exemplo, a questão do orgulho no Diva, você tem a questão do erro sentimental, quando você pensa lá na Pata da Gazela, você tem a questão da fidelidade ao passado, quando você pensa no tronco do IP, você tem a questão do respeito ao dever, quando você pensa lá no último romance dele, que é Os Sonhos Douro. Então perceba que todos esses elementos são elementos que, de certo modo, vão dificultar a concretização romântica e amorosa entre o casal principal ali do romance. Então perceba que essas peripécias são peripécias ali que, de certo modo, compõem esse segundo Alencar nas palavras lá do Antônio Cândido. E você tem, por fim, um terceiro Alencar, que é um escritor, que é a minha faceta preferida dele, que é o escritor que cria esses personagens mais complexos, envolvidos em tramas que são menos ingênuas. Então você tem, por exemplo, em menor grau isso acontece, por exemplo, no Tio. Você tem, por exemplo, na Pata da Gazela, o fetiche sexual do Horácio pelo pé da moça. Mas eu acredito que os dois romances em que esse terceiro Alencar fica mais evidente, esse Alencar mais complexo fica mais evidente, são eles então o Lucila e o Senhora, que são dois dos romances urbanos que a gente vai ler aqui ao longo dessas próximas semanas. E uma coisa interessante nesses livros em que predomina esse terceiro Alencar é justamente que nós temos, por exemplo, uma igualdade entre as figuras masculinas e as figuras femininas. Então eles vão se confrontar e esse confronto vai acontecer porque esses personagens estão em um mesmo plano, em um mesmo nível de igualdade. Então, por exemplo, nesses romances fica palpável a questão dos conflitos existentes entre a posição social desses personagens, as possibilidades materiais de que dispõem esses personagens, que entram em conflito com os seus desejos, com seus anseios, sejam eles anseios sociais, amorosos, românticos, sexuais e etc. E é justamente por conta dessa divisão em três, digamos, né, que a gente pode observar, segundo ainda o Antônio Cândido, que os personagens do Alencar eles fogem daquele maniqueísmo próprio do romantismo brasileiro, que eu já havia comentado lá no vídeo anterior a esse. Então você perceba que justamente por isso os romances do Alencar eles têm 3 tipos de personagem basicamente. Você tem aqueles personagens que são personagens inteiriços, que são personagens que se mantém, o bonzinho que se mantém bonzinho ao longo do livro todo, ou o malvado que se mantém malvado ao longo do livro todo. Você tem os personagens que são rotativos, que são aqueles que começam bons e terminam maus, ou começam maus e terminam bons. E você tem, por fim, sobretudo no Lucila e no Senhora, aquilo que o Antônio Cândido vai chamar de personagens simultâneos. Por quê? E é justamente esse tipo de personagem simultâneo que vai antecipar muito daquilo que viria a ser, por exemplo, os personagens do Machado de Assis. E é esse tipo de personagem o que mais me atrai dentro da produção alencariana. Que você tem lá, por exemplo, que são aqueles personagens que eles são bons e maus ao mesmo tempo. Que são personagens lá da Senhora e do Lucila. Então, ao longo dessa semana agora que está se iniciando, o que a gente vai fazer é observar essas características que eu apontei aqui nesse vídeo dentro da produção indianista do Alencar. Então, eu vou fazer um vídeo sobre o Ubirajara, um vídeo sobre o Iracema e um vídeo sobre o Guarani ainda essa semana. Até sexta-feira vai ter vídeo para esses 3 livros aqui no canal.
Então a gente vai observar primeiro essas características que eu comentei com vocês dentro da produção indianista e depois, daqui umas 2 ou 3 semanas, eu vou separar também uma semana para falar dessas características dentro do romance urbano. E daí nós vamos falar sobre o Diva, sobre o Lucila e sobre o Senhora. Então eu tentei só mostrar de uma maneira bem panorâmica e sem muito aprofundamento quais são os principais eixos temáticos dentro da obra do Alencar, para que a gente possa observar esses eixos na prática quando a gente for ler essas obras literárias, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!